Olá pessoal, além dos outros tipos de vídeos que eu faço nesse canal, também eu vou colocar alguns exemplos de terapia que eu fiz, e os nomes das pessoas eles vão ser fictícios, tá bom pessoal? Eu combinei com as pessoas, elas deixaram eu falar sobre o caso delas, só que é fictício o nome delas, tá bom? E a idade também não fecha muito, mas vamos ao foco então. Então aqui eu tenho o paciente Leandro, 29 anos. Qual que foi o foco dessa terapia? Então, ele tinha inconsistência comportamental, quebra de padrões de execução e reconstrução de identidade disciplinada. Então, o Leandro, né, ele tinha alta ativação motivacional inicial, baixa sustentação comportamental, ele tinha um reforço negativo progressivo, autoimagem deteriorizada. E aqui nós fizemos eu trabalho muito com apometria, mas não quer dizer que tem que ser apometria, se alguém quiser fazer alguma sessão comigo. Apometria e Theta Healing. Então, no campo energético e subconsciente, isso se manifestava como fragmento de identidade, então múltiplas versões iniciadoras, nenhuma finalizadora. Programas de recompensa imediata dominantes, né? Então aquele negócio que não consegue esperar lá para frente. A rejeição inconsciente ao processo lento, então associação com dor, frustração, então era uma pessoa que não conseguia deixar o negócio andar. Ciclos de autossabotagem automatizados, então no Theta Healing foi identificado como algumas crenças centrais. Se eu não vejo o resultado rápido, não vale a pena. Eu começo, mas não termino. Disciplina é sofrimento. Eu não sou consistente. Então foi feita uma apometria. Então aqui eu vou falar rapidinho como é que foi a apometria. Foi criada as barreiras energéticas multidimensionais, né, superiores, inferiores, terapêutica e consulente. Estabilização do campo vibracional do Leandro. Instalação de campo de evolução quântica, ativação de proteção etérica, que é um castelo que eu crio, né? E o objetivo foi para evitar interferências externas e permitir acesso profundo às estruturas causais do padrão. Então foi feita uma investigação e durante o rastreamento apométrico foram identificados padrões recorrentes, como versões paralelas com comportamento iniciador compulsivo, vidas com abandonos de processos por frustração precoce, fragmentos de identidade associadas a desistência e instabilidade, versões em suspensão, potenciais não integrados. Quais foram as intervenções realizadas? Desassociação de versões negativas ligadas à procrastinação, resgate de versões disciplinadas e resilientes, reintegração de potenciais interrompidos, eliminação de cópias comportamentais repetidas. E qual foi o resultado que nós alcançamos aqui? Foi a redução da fragmentação interna e aumento da coerência de identidade. Também foi feita uma limpeza de interferências externas, então foram tratados e neutralizados formas pensamentos de fracasso repetitivo. Isso forma pensamento, tem muito, as pessoas criam muito, as pessoas não têm domínio sobre os pensamentos, então qualquer coisa que acontece de errado ou diferente do que gostariam, ela já cria um pensamento, e aquilo cria uma forma de pensamento. Programações de autossabotagem, isso nós aprendemos muito quando criança, influências energéticas associadas à desistência, campos de comportamento social, gatilho de frustração. Então, qual que é o resultado disso? Redução da pressão externa percebida e diminuição de distrações mentais. Depois foi feito um tratamento da aura e dos corpos sutis. O que foi removido? Programação de desistência precoce, camadas energéticas associadas à procrastinação e também bloqueios relacionados ao desconforto do esforço contínuo. Então as pessoas têm dificuldade de criar um esforço contínuo, fazer a mesma coisa porque aquilo vai dar resultado a médio e longo prazo. Reestruturação, então foi feita uma reestruturação, foi feito o fortalecimento do corpo mental, foi feito alinhamento entre pensamento e ação, foi feita uma reorganização energética para a sustentação de rotina. Tudo isso gerou maior estabilidade emocional frente ao esforço, redução da oscilação motivacional.
Depois foi feita uma intervenção no paracérebro, que é o cérebro espiritual. Então foram identificados scripts automáticos de abandono, loop mental de empolgação, frustração, desistência. E como as pessoas têm, né? Ah, vou fazer isso. Ah, não deu certo, desisto. Pensamentos intrusivos de incapacidade. Até eu tenho. Eu tenho 5 engenharias, tenho mais de 30 pós-graduação, morei fora do Brasil, escrevi mais de 600 livros e ainda aparecem alguns pensamentos intrusivos de incapacidade. Então as ações: remoção de padrões automáticos disfuncionais, inserção de lógica de continuidade e reprogramação de resposta ao erro. E daí, além das engenharias, né, que me falaram aqui, não adianta falar engenharia, tem que falar do que tu sabe na área de terapia. Então, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, Theta Healing, apometria, a regressão de memória e todas as técnicas, que eu tenho um canal ali que fica mostrando as técnicas, ensinando as técnicas. Então foi feita também uma intervenção Theta Healing, que eu amo Theta Healing, constelação familiar, apometria e Theta Healing, eu amo. E terapia cognitivo-comportamental eu vivo. Então a intervenção do Theta Healing algumas crenças foram removidas, eu só funciono quando estou motivado. Se não é rápido, não é para mim, essa é um crime. Crenças instaladas: eu sei agir mesmo sem motivação, resultados consistentes vêm da repetição, todo dia fazendo um pouco, eu sustento o processo até o fim, eu sou uma pessoa disciplinada e confiável. Daí foi feito alguns downloads energéticos, sensação de progresso gradual, tolerância ao desconforto e prazer na consistência. Porque as pessoas não têm essa programação, sabe? E eu fui privilegiado quando era adolescente e eu programei isso. Eu amava matemática e eu fazia exercícios dias e dias, sem necessidade de fazer. Então meu cérebro aprendeu a fazer sempre a mesma coisa. Daí foi feito também o acesso ao registro acástico, foi identificado o padrão repetitivo de abandono de missões. Então entra ali, quando você traiu, você foi traído, alguém te deixou, sabe? Tudo vai entrando. Quantas mil encarnações que isso aconteceu, nunca foi tratado, e fica condensando, e daí vira um produto só, sabe? Então, é por isso que eu sempre digo, toma cuidado, às vezes só uma sessão nunca vai ser o suficiente, ajuda, mas não é o suficiente. Também foi identificado perda de oportunidade por falta de persistência, isso é muito importante. Eu sempre digo, né, a oportunidade vem de um jeito ou outro. Correções, a reprogramação de oportunidades perdidas, integração de versões com alto desempenho e ativação de linhas de realidade com continuidade. Foi feito também cura para elevação da vida, foi feita algumas integrações realizadas, versões mais disciplinadas foram somatizadas, versões mais capazes integradas, versões com maior capacidade de execução ativadas, correções adicionais, neutralização de vidas com padrões extremos de instabilidade, vidas muito poderosas que não caem, mas ela faz tudo errado, equilíbrio entre impulso e consistência. Também foi feita uma reestruturação comportamental energética. Após o processo, o campo do Leandro passou a apresentar redução de picos de motivação artificial, aumento de estabilidade comportamental, melhor relação com processos longos, menor dependência emocional de resultados rápidos. Isso é muito importante. Eu trabalhei 7 anos numa empresa, trabalhei 7 anos numa escola, trabalhei 6 anos numa outra escola e trabalhei agora 6 anos numa empresa. Você pega currículos aí, a pessoa já tem 20 empregos com 3 anos de trabalho. Então, é terapia. Diagnóstico final. O problema central não era a falta de capacidade, mas desalinhamento entre identidade, crenças e sistema de execução, com certeza. Então, Leandro operava como identidade de iniciador, sistema mental de recompensa imediata, baixa tolerância ao processo. Então, após o tratamento, início de transição para a identidade de executor consistente. Então, para consolidar o trabalho energético, né, foi pedido para ele, foi explicado para ele, né, criar metas baseadas em processo, não em resultado. O resultado demora um pouco, faz processo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Executar pequenas ações diárias obrigatórias, isso é muito importante. Ignorar variações de motivação. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, eu não vou fazer mais nada. Reforçar a identidade, eu faço mesmo sem vontade. Isso é muito importante. Eu passo por isso. Às vezes eu sento aqui na frente do computador e eu digo assim, não importa o que aconteça, pelo menos faça um capítulo do livro. Evitar múltiplos projetos simultâneos. Eu sofro muito com isso, muito. Então, assim, eu falo minha história para deixar claro que mesmo quem já escreveu o livro e é terapeuta ainda passa por isso. Lógico que nós temos consciência, né? Então, para conclusão, o campo energético mental e subconsciente do Leandro foi limpo de interferências, reorganizado estruturalmente, reprogramado em nível profundo, e o padrão de ciclos curtos tende a ser substituído por execução contínua, estável e progressiva. E é muito importante ele fazer a parte dele em casa. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí trazendo uma experiência para vocês de um cliente que não é esse nome e não é essa idade, mas o caso é real.